Olá, pessoal. Eu sou a Andréia da Meta Política e hoje nós estamos em uma ação diferente, em homenagem ao Mês da Mulher. Então, hoje o nosso especial é sobre o protagonismo feminino na política. E nós estamos com duas convidadas muito especiais. Aqui conosco hoje está a pesquisadora Michele Vale. Ela é assistente social, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, que é na UFAM, especialista em antropologia social, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Laboratório de Gênero da Universidade Federal do Amazonas, defendeu em 2016 a dissertação A Presença da Mulher na Política, o Protagonismo de Eunice Michelis no Senado Federal. Antes de dar as boas-vindas para Michele, num primeiro momento, a Meta Política convidou a dona Eunice, primeira senadora do Brasil, para participar dessa conversa hoje aqui conosco. No entanto, devido a questões de saúde, ela não conseguiu participar, mas a Michele está representando aí para falar um pouquinho da trajetória da dona Eunice e, posteriormente, nós nos comprometemos em disponibilizar essa entrevista para a dona Eunice estar ouvindo. Seja bem-vinda, Michele. Oi, boa noite a todos e todas e todes presentes. Sou Michele Vale, né, como já apresentado aqui pela Andréia, e eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui participando, mais uma vez poder contribuir com essa discussão muito pertinente para a nossa sociedade atual, principalmente nesse momento onde nós estamos adentrando em um momento muito peculiar da nossa história, que é o ano de eleição, onde é muito importante nós também trabalharmos e refletirmos com relação à questão de gênero, né, nos espaços de poder político. E eu só tenho a agradecer pelo convite, e é uma honra também estar aqui nesse momento, compartilhando desse conhecimento também com uma mulher na política, uma representante, né, das mulheres, perdão, da luta feminista na política. E eu só tenho a agradecer, gente. Boa noite. E vamos lá, vamos contribuir aí com a discussão e espero que realmente nós possamos sairmos daqui refletindo melhor sobre essa pauta que é muito importante sobre a igualdade de gênero no espaço de poder político. Obrigada, Michele. Também aqui conosco para debater hoje sobre protagonismo feminino na política, a vereadora Duda Salabert, de Belo Horizonte. A Duda é professora de literatura há 20 anos, dedica sua atuação pedagógica na educação popular e na rede privada de ensino. Na esfera da educação popular, a Duda idealizou e coordena em Belo Horizonte a Transveste, projeto educacional que oferece cursos gratuitos de pré-vestibular para transexuais e travestis. A Duda foi a primeira transexual do Brasil a efetivar o direito à licença maternidade por 120 dias pelo INSS e a disputar o cargo de senadora, e mesmo não tendo sido eleita, ela recebeu mais de 351 mil votos, fato que a colocou como a quarta mulher mais votada da história das eleições de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Duda. Boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar conversando com vocês. E bora fortalecer redes, trocar experiência e aprender, porque é o espaço, a gente atua como professora, mas espaços como esse são espaços pedagógicos também, que qualificam o nosso discurso. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Duda. Antes de começarmos, então, a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui alguns dados para introduzir o porquê é importante hoje estarmos aqui debatendo sobre a participação da mulher na política. De acordo com dados divulgados pelo Quebrando o Tabu, o Brasil levará 120 anos para ter equilíbrio entre homens e mulheres na política. Embora a população feminina represente 52% do eleitorado, a média de eleitas em cargos políticos é de apenas 15%. Na eleição de 2020, de cada 10 candidatos, 7 eram homens. Mulheres são 45% dos filiados dos 33 partidos políticos do país, mas só ocupam 21% dos cargos de liderança. E nas últimas eleições, em 2020, os partidos destinaram 73% da verba
somente para candidaturas masculinas. Então, para a gente começar, a primeira pergunta é para ti, Michele, que representa aí a dona Eunice, né, que teve esse protagonismo na política brasileira aí no finalzinho da década de 70, início da década de 80. Michele, o que te levou a pesquisar sobre mulheres na política, especificamente sobre a trajetória da primeira senadora do Brasil? Eu já desenvolvo, né, já desenvolvia pesquisa na área das relações de gênero aqui em Manaus, desde a minha época de graduação, e eu trabalhava muito com mulheres em situações de violência doméstica, né, na época. E quando me tornei professora, uma das coisas que eu presenciava também dentro dos nossos debates no serviço social, que é a minha formação de graduação, era que algo me chamava muita atenção, é que se nós quiséssemos políticas públicas, nós primeiramente deveríamos trabalhar para elegermos mulheres, né, termos representatividade nesse espaço de poder, porque se as políticas públicas elas são criadas pelos homens, né, de uma visão muito masculina, muito machista, a gente não consegue ter acesso a políticas públicas eficazes para nós, como mulher, mãe, e aí eu estou falando mulher no sentido mesmo bem global, né, não mulher no sentido biológico, e a gente não se sente representada. Então, eu comecei a desenvolver uma pesquisa muito básica sobre isso, um artigo muito pequeno, e fui para a Universidade de João Pessoa, e a minha surpresa foi essa, que as pesquisadoras da Universidade de João Pessoa, após a minha pesquisa, né, naquele momento ainda muito, muito do ponto de vista bem pequena mesmo, e eu citava Eunice Miquites, mas eu não tinha muito domínio, né, da história dela. Então, foi quando essas pesquisadoras falaram, olha, nós temos aqui uma curiosidade absurda de entender o contexto de como Eunice Miquites chegou no Senado. E aqui em Manaus, é bem interessante a gente falar sobre isso, as pessoas, mesmo aqui em Manaus, as pessoas não conseguiram, de alguma forma, compreender como se deu toda essa trajetória política dela, né? É aquilo, a gente está falando de uma década de 1979, tá? Então, naquele momento não existia rede social. Hoje, um parlamentar, ele consegue divulgar, né, os seus trabalhos através das redes sociais, ele consegue ter um acesso, né, melhor à divulgação do seu trabalho. E naquele momento, não. Imagina uma única mulher, né, chegando naquele espaço de poder, como fala mesmo da própria Eunice, nem banheiro feminino tinha. Por quê? Porque o espaço físico ele não foi pensado para uma mulher. Se não tinha banheiro feminino, obviamente aquilo ali não foi pensado para entrar uma mulher, né? Então, a gente começa a refletir por esse caminho. Então, eu comecei a desenvolver, né, um projeto de mestrado, foi quando eu passei nesse mestrado, e eu comecei a fazer essas entrevistas. Mas eu queria pensar em contar essa trajetória de vida a partir da própria Eunice, né, obviamente, ouvir meu sujeito principal da pesquisa, mas eu também fui mais além, eu fui pesquisar outras mulheres, né, obviamente, e mais do que isso, eu fui participar das reuniões dos movimentos feministas aqui de Manaus. Por quê? Porque se eu quisesse ter conhecimento de causa, eu precisaria ir para campo. Ir para campo era participar das reuniões, né? Estar dentro dos movimentos de mulheres lésbicas, do movimento LGBT como todo. Por quê? Porque a gente tem que pensar mulheres negras, mulheres índias, mulheres ribeirinhas. Por quê? Porque são elas, né, que na verdade, traz as demandas para o parlamentar, né? Então, eu pensei exatamente em desenvolver uma pesquisa onde eu pudesse ouvir também movimentos feministas e ouvir outras parlamentares. Então, a minha pesquisa ela é 100% com entrevista de mulheres, certo? Eu dei 100% de mulheres, né, ex-parlamentares. Fora Eunice Miquites, eu também entrevistei mais 2 parlamentares que foram, junto com ela, eleitas lá para serem a deputada estadual em 1987 para a elaboração da nova Constituição Federal. Então, eu tracei essa trajetória dela, pegando Eunice
desde seu tempo de infância, e como ela adentrou na política. Tudo começou, né, em um congresso em João Pessoa, onde eu comecei a apresentar a minha proposta de pesquisa, e quando eu passei aqui na Universidade Federal do Amazonas, no mestrado em Sociedade e Cultura da Amazônia, então eu comecei a pesquisar sobre essa trajetória política dela, e, claro, é muito interessante falar sobre isso agora, porque no desenvolver da pesquisa é muito interessante como as coisas acontecem na vida da gente. Não só o interesse de falar, né, da primeira mulher que chegou no Senado Federal Brasileiro, mas também porque aquela mulher, na minha infância, onde eu vivenciei vendo aquela família na época de política. Eu acho que isso também me motivou, porque eu lembrava dela, sabe? Eu tinha meus 8 anos de idade, eu lembrava daquela mulher nos bairros, e eu acho que, assim, claro, toda pesquisa tem um pouco, né, da sua motivação pessoal, e eu acredito que isso me motivou para entender. E, enquanto pesquisadora, isso, sabe? Eu acho que, enquanto pesquisadora na área das relações de gênero, me impulsionou a entender e esses desafios mesmo que ela enfrentou para ter chegado ao Senado brasileiro. Certo. Agora a pergunta vai para ti, Duda. Duda, nos conta um pouco da tua trajetória, então, na política e o que despertou em ti a vontade de concorrer a um cargo eletivo. A primeira pergunta foi para a Michele, o que motivou ela a pesquisar, né, sobre uma mulher relevante no nosso cenário político, e agora o que te despertou a se inserir nesse campo político, Duda? Acho que é importante lembrar que nós, pessoas travestis e transexuais, já temos a nossa própria identidade, nossa própria existência por si só já é política, no sentido de que a nossa própria existência coloca em xeque toda uma estrutura binária de organização social que busca apagar qualquer tipo de diversidade. Então, a nossa existência por si só já é política. E nós moramos num país em que 90% das travestis transexuais estão na prostituição porque são expulsas do mercado formal de trabalho. A prostituição para nós é quase que compulsória, quase que obrigatória, né? Nós ainda moramos num país em que, além de 90% das travestis estarem na prostituição, somos o país que há 14 anos consecutivos lidera o ranking de assassinatos contra travestis transexuais. E desses assassinatos, 80% ocorreram com uma violência exagerada, uma violência hiperbolizada, que significa paus enfiados nos anos, corpos esquartejados, braço para um lado e seio para o outro. Dificilmente no Brasil uma travesti é morta com um tiro só, dificilmente no Brasil uma travesti é morta com uma facada só. 80% dos assassinatos ocorrem, como eu disse, com uma violência hiperbolizada, né, com requintes de crueldade. Segundo a UFMG, que mapeou as travestis transexuais de Belo Horizonte, 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, porque a violência também se manifesta na escola. A escola é também um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância. Não estou falando de 10% ou 20%, é 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. Então, se nós fazemos parte de um país em que 90% de um grupo está na prostituição, 91% não concluiu o ensino médio, 80% dos assassinatos contra esse grupo ocorrem com uma violência hiperbolizada, exagerada. Então, esses números por si só já mostram a importância de nossos corpos, além de serem políticos, ocuparem também a política partidária institucional. Então, nós ocupamos a política não é necessariamente por vaidade, né, ou é por uma obrigação. Nós temos o dever de estar na política se nós queremos uma transformação mínima na sociedade. Porque se esses números que eu mostrei são vergonhosos, mostra que nós nunca fomos pauta nem da direita, nem da esquerda, nem do centro, nem de nenhum lugar, né? Então, é nós por nós. Então, daí a necessidade e a urgência de estar na política. Então, eu não estou na política porque eu quero, é porque é uma obrigação. Se eu tivesse... A política não é uma escolha, ela é uma necessidade. Então, se eu pudesse escolher, eu continuaria dando aula, eu sou professora, né? Mas há a urgência de ocupar esse espaço se nós queremos minimamente a transformação e a construção de políticas públicas que alterem esses dados, que são dados vergonhosos, que como eu disse, de ter
um grupo a prostituição quase que compulsória, quase que obrigatória. Nada contra a prostituição, né? O problema é a prostituição compulsória, obrigatória, a que nossos corpos são colocados, né? Claro, super entendemos esse teu posicionamento, Duda. Próxima pergunta, Michele, é para ti. Quais foram os movimentos feministas que foram decisivos, Michele, para a chegada das mulheres no parlamento brasileiro, a partir aí das conclusões que tu conseguiu tirar da tua dissertação? Então, falando da década de 70, a gente tem assim, um momento muito peculiar, né, da história, porque foi um momento em que os movimentos feministas eles já estavam, né, a gente estava na segunda onda do movimento feminista no Brasil, e isso foi muito importante porque naquele momento que o país já vivenciava uma época de ditadura militar, né, então é importante a gente sempre frisar o momento político da época, porque isso faz uma grande diferença. Então, as mulheres, elas começaram, né, principalmente na segunda onda do movimento feminista, e a gente tem que dar ovacionar essas mulheres, principalmente do mundo acadêmico, porque dentro da universidade começaram a se discutir sobre participação política, né, e a gente sabe que dentro da universidade a participação política, ela começa exatamente dentro das universidades, e levando para as outras mulheres, né, essa discussão. Então, naquele momento, os movimentos, na verdade, né, que brigavam por melhores condições de trabalho, né, a inserção das mulheres nesses espaços de trabalho, até porque era muito menor do que é hoje, apesar de enfrentar a disparidade, mas naquela época era muito menor, a questão do acesso das mulheres no mercado de trabalho, mas as mulheres já começavam, naquele momento, a ter um poder a mais, né, uma voz a mais, tanto no que eu chamo, dentro dos mecanismos de discussão de bairros, da periferia, mas também dentro das universidades. E isso foi muito importante, por quê? Porque naquele momento só existiam dois partidos políticos, que era a situação Arena, né, e a oposição, que era o MDB. Então, o MDB, por ser oposição ao partido que dava o apoio à ditadura, né, o governo vigente, era composto por essas mulheres intelectuais, certo? Então, elas passaram a reivindicar muito mais. Os grupos de mulheres, não só intelectuais, mas aí a gente tem também um fortalecimento dos grupos das mulheres negras, das mulheres lésbicas, das travestis. Então, assim, esses movimentos, dentro do próprio movimento feminista, ele foi fortificando a luta. E começou a se pensar, se quisermos, de alguma forma, termos essa representatividade, os nossos direitos garantidos, e aí a fala da vereadora Duda é muito importante quando ela fala isso agora, porque, assim, não é só uma questão de orgulho, de querer estar nesse espaço, poder, ou você luta para estar nesse espaço, para poder fazer uma diferença, para poder levar inclusão, né? Ou você fica ali naquela situação onde você tem que se conformar. E naquele momento é importante que a gente é importante lembrar que nesse momento da década de 70, né, lá beirando a década de 80, porque a gente está falando de 78, 79, quando o momento que a Eunice Miquiles entra no Senado, é importante lembrar que, assim, as mulheres, elas foram muito importantes para que as mulheres pudessem, né, pensar em cargos de representatividade, não eram ouvidas no parlamento, lutavam para poder aprovar os seus projetos, mas os movimentos feministas, eles foram importantes exatamente por isso, porque naquele momento, ela mesma representando a situação, ela desenvolveu alguns projetos importantes para as mulheres, né? E isso é bom lembrar, porque, assim, as mulheres, quando eu falo mulheres do próprio movimento, porque, assim, a gente não pode esquecer que as nossas conquistas, entendeu? Veio exatamente da luta feminista. A luta das mulheres, dos movimentos, elas foi, assim, primordial
para que as mulheres pudessem também se reconhecer enquanto sujeito, né, de direito, sujeito político. Porque você está ali, não é só você estar no espaço do poder político, mas você faz política a partir do momento que você participa dos debates dentro da sua comunidade, você consegue levar as demandas da comunidade para dentro, né, do parlamento. Sim. Então, os movimentos eles foram importantes, eles são importantes, eu acho assim, relevante frisar isso. Os movimentos eles são muito importantes do lado daqui, para que a gente possa fortalecer, né, não só a inserção das mulheres no espaço do poder, mas também a questão da representatividade. Porque quando a gente fala em mulheres no espaço de poder político, a gente tem que lembrar que não é só uma questão de quantitativo, mas a gente precisa lutar pelo qualitativo, por representatividade. Hoje, a gente tem mulheres no poder. Nós temos mulheres, mas nem todas as mulheres, nem todos os segmentos de mulheres se sentem representadas. Então, é importante a gente pensar isso. Eu estou falando aqui do meu estado, né? Do meu estado, por exemplo, a gente não tem uma representatividade que realmente a gente possa ter, né? As mulheres negras, índias, as mulheres ribeirinhas, né, que tem aqui, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, e nós não temos isso. Sim, porque não tem esse debate. Por isso é tão importante. Sim, o movimento ele é primordial exatamente para isso, para cobrar, para se fazer valer a política de uma forma global. Certo. E, Duda, agora a pergunta é para ti. Tu, como mulher trans, quais foram os principais obstáculos que tu vivenciou e, claro, vivencia, né, Duda? Como mulher trans inserida na política, nós estamos falando agora pouco a Michele da relação dos grupos feministas, né, o quanto foram importantes lá no finalzinho da década de 70, mas trazendo agora para a nossa contemporaneidade, né, a tua situação, com grande destaque das mais votadas, mas como é, Duda, essa luta diária que tu vivencia aí no Parlamento de Belo Horizonte e também a nível nacional, nos lugares que tu vai e acompanha, né? Então, a gente tem que lembrar que a transfobia ela é estrutural e institucional no Brasil. Né? Estrutural porque faz parte, né, da forma como a sociedade se organiza, e também institucional porque as instituições acabam muitas das vezes reproduzindo esse tipo de violência. Né? Vamos lembrar que a família é uma instituição. E segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. A escola é uma instituição. Então, 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. Então, você tem a violência também no espaço escolar. O mercado de trabalho como uma instituição também nos violenta, já que 90% das transexuais estão na prostituição. Né? E a política também institucional partidária, ela acaba sendo mais um dos espaços de reprodução de violência, espelho do que há na sociedade. Então, a política tem que ser uma ferramenta de transformação, acaba sendo muitas das vezes um espaço de fossilização desse tipo de violência. Em 2018, eu me tornei a primeira mulher transexual do país a disputar o cargo de senadora. Lembrar que Senado, em sua etimologia, significa senhores, né? Um espaço para senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino construído no Senado foi só em 2016. Só em 2016 criou-se um banheiro feminino no Senado. Né? E quando eu disputo esse cargo, quando eu lanço minha pré-candidatura, parte da família Bolsonaro compartilhou essa candidatura. E aí, em menos de uma hora, meu Instagram recebeu milhares de mensagens de ódio. E a palavra que mais aparecia era nojo, porque é isso que parte da sociedade tem em relação a nós travestis transexuais. Não satisfeito com isso, eles começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava, começaram a mandar e-mail para a escola que eu trabalhava pedindo minha demissão, começaram a telefonar para a escola pedindo minha demissão, mobilizaram uma manifestação na porta da escola para que eu fosse demitida. E eu só não fui demitida porque os alunos compraram a briga naquele contexto. Isso em 2018. Em 2020 eu me lanço candidata a vereadora e termino a eleição como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte. Batendo recorde de votação, e logo após o recorde de votação, eu recebo 3 ameaças de morte do maior grupo de ódio que era a internet brasileira, do qual surgiram aqueles terroristas que cometeram o atentado na escola de Suzano.
e eles caminharam um e-mail para mim dizendo que queriam me matar e transformar a escola que eu trabalhava num mar de sangue. E não mandaram só e-mail para mim, mandaram também para a escola, para os diretores da escola, para os professores da escola, dizendo que se não fosse demitida, aquela escola iria se transformar num mar de sangue. E eu acabo sendo demitida logo em seguida. Então, embora haja muita violência política no espaço legislativo, a preocupação, e eu trouxe alguns exemplos que há na sociedade também, a nossa luta hoje é para manter viva, né? Aí, logo depois dessas ameaças de morte, tive uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com a ONU, em que se deixou clara a preocupação com a minha vida. Então, o espaço legislativo é repleto de violências simbólicas, né, de violências mais silenciosas, mas que são também violências políticas, mas a preocupação nossa hoje é nos manter viva, né, para que essa violência que executou, por exemplo, Marielle, não chegue em mim. Tenho que andar com segurança, minha preocupação é com segurança, no contexto de eleição, como está se manifestando agora, que vai ser um espaço extremamente belicoso. A gente repensa a nossa participação numa eleição como essa, por saber que nós já éramos alvo, e esse alvo se torna maior ainda no contexto eleitoral. Então, foram inúmeras violências, mas acho que as mais gritantes foram essas que colocam a minha própria vida em risco, né? Michele, a vereadora Duda acabou de relatar para a gente, né, como que é a realidade dela, eleita em 2022, qual foi o contexto, né, quando ela se inseriu buscando representar as mulheres trans, e, enfim, estamos, né, evoluída quantos anos após a inserção da senadora e da primeira senadora do Brasil, e infelizmente a gente ainda, né, convive com essa realidade. E como foi, Michele, tu consegue traduzir brevemente para a gente como foi a inserção, o cenário político, quando a dona Eunice se inseriu ali finalzinho da década de 70, início de 80, o que ela relatou, como foi a recepção da parte, né, da ala dos homens, quando ela foi a primeira mulher que foi e se elegeu no Senado brasileiro? Pois é, ela fala de uma forma interessante, porque ela diz que foi recebida com flores, muitas flores, e no entender dela, ela disse o seguinte, que aquilo era um preconceito reverso, ela chama isso. Porque chegar no Senado, como considerada como igual, entre aspas, a todos ali, não tinha festa para todo mundo. Você era eleito, você iria assumir o seu papel como representante do povo. Mas ela, sendo a primeira mulher, ela foi recebida muito assim. Uma das coisas que também, né, chama muita atenção, quando ela nos conta que ela estava ali, né, mas não era para ter direito direito de fala, né? Todas as vezes que ela ia à tribuna, que ela ia se expressar, momentos que ela era mandada calar a boca, né? Era o que acontecia. Ela relatava muito que, ela nos relatou, uma das coisas que também nos chamou muito atenção, é que, na época, todas as matérias jornalísticas, né, daquele momento, só saía matéria a respeito da indumentária dela, né, do cabelo, como ela estava vestida, como estavam suas unhas. Então, para você ver, né, de que forma até a imprensa, ela tem um papel fundamental também, né? Se for parar para pensar, a imprensa, na verdade, é primordial para que se possa se pensar na história política de um país, porque naquele momento se olhava Eunice Niquins muito mais como uma mulher, né, bonita, que tinha chegado, apesar de ela estar já com 50 anos, mas ela é muito bonita, mas só buscavam noticiar a mulher enquanto ali figura mesmo, né, uma figura feminina naquele espaço totalmente que não era para ela, né? Uma das coisas que ela nos contou que sofreu enquanto preconceito, que devido todos os dias ela está sendo cobrada, essa questão da aparência por conta da própria imprensa. Ela chegou atrasada para uma votação e um colega olhou para ela, gritou com ela, né? Ela usou o termo esculhambou
e um deles falou para ela que ela disse, olha, minha filha, você não pode permitir isso, porque aqui você é tão parlamentar quanto ele, né? Você é senadora, você tem seu direito, não permita. E ela, naquele momento, ela se retraiu. Então, assim, durante todo o seu mandato, né, e ela teve que também que conviver pelo fato de que ela não foi eleita, né? Assim, ela entrou no Senado após a morte, né, naquele momento do senador João Bosco Ramos de Lima, que foi o eleito. Mas é importante que se fale, né? Ela foi a segunda mais votada na chapa dele, porque foi uma estratégia do próprio partido, sim, né? Até para competir com outro partido que tinha uma senhora evangélica também, porque tudo isso era muito pensado. Precisava ter uma cara de feminino. Ninguém chamou a Eunice Metins para se filiar ao partido porque gostaria de investir na carreira política dela, tá? É importante a gente frisar isso. Na verdade, era mesmo apenas para preencher a cota, e naquela época não existia a lei de cotas, né? Mas era apenas mesmo para dar uma cara, né? Mais de modernidade naquele momento para o Partido Arena, que estava perdendo bastante eleitores por conta da ditadura militar. E isso se deu a sua trajetória, né? De preconceito, de luta também. E a gente sabe que Eunice Miquiles abriu assim, as portas, né, para que outras mulheres pudessem pensar também estar presentes nesse espaço de poder político, mas e ainda assim muito masculino até hoje. Né? Até hoje. Agora, essa tua resposta até é um gancho, Michele, agora para a próxima pergunta para a Duda, que se percebe, né, Duda, que se passaram mais de 40 anos, mas não houve uma grande evolução nesse sentido, né? Então, a minha próxima pergunta, Duda, é sobre que as mulheres têm exibido essa lenta inserção na política, o que impede, né, esse alcance de um lugar de poder mais institucionalizado e que, consequentemente, as mulheres possam, né, explicitar as suas próprias necessidades. Na tua avaliação, Duda, o que impede a representatividade feminina na política brasileira atualmente, né? Nós estamos aí, ouvimos os relatos da Michele, após 40 anos ainda há essa grande dificuldade. Então, faz a tua avaliação aí para nós, tu que está inserida, né, nesse campo político. O cenário em si é bastante complexo, porque não tem como descolar esse debate da análise socioeconômica também. Né? Nós vivemos numa sociedade de modelo capitalista que tem como duas faces da mesma moeda, exploração e opressão. Né? Então, vivemos numa sociedade capitalista que explora a mão de obra, mas que aprofunda a exploração por meio da opressão. E a opressão é justamente trabalhar com essas ideias de que alguns grupos, como mulheres, negros e negras, pessoas LGBT, né, recebem, além da exploração, algum tipo de opressão e que escancara essa desigualdade que há na lógica capitalista. Então, dentre as várias contribuições e análises que há, é de que é impossível uma emancipação de fato, né, de mulheres, LGBTs, negros e negras dentro de uma sociedade capitalista. Não estou dizendo que houve experiências socialistas no passado que elas garantiram a emancipação, não garantiram, mas elas pelo menos tinham como acúmulo a ideia de que era impossível uma emancipação dentro do capitalismo, porque o capitalismo ele trabalha justamente com a ideia da desigualdade. Né? E quando trabalha com a desigualdade, vem essa ideia de opressão, em que alguns grupos, né, terão um peso muito maior no que se refere à opressão que é na sociedade. Então, a gente tem que pensar um outro modelo de economia, porque o ato de ter necessariamente mais mulheres no espaço de poder não vai significar necessariamente que nós vamos ter uma redução na exploração, na opressão contra mulheres. Né? Então, nós temos, por exemplo, a Damares como ministra. Né? O que a Damares construiu para a pauta feminista, para a pauta ligada à emancipação das mulheres. Né? Então, não é necessariamente
ter mais mulheres na política vai significar uma maior emancipação das mulheres coletivamente. Então, na verdade, a gente tem que preocupar em eleger mais mulheres que estão preocupadas com a emancipação feminina, né? Não é ser mulher em si que garante a emancipação, são mulheres compromissadas com a emancipação. Acho que esse é um primeiro ponto, né? E entender que as estruturas que há na sociedade, elas são criadas justamente por uma manutenção do status quo, uma manutenção da lógica de desigualdade que há na sociedade. Então, necessariamente, o problema não é em ter mais mulheres nas instituições, o problema são as instituições em si, como elas se organizam, né? Então, eu pergunto para vocês, vou dar um exemplo, se nós tivéssemos mais ministros negros no STF, isso vai significar o fim do racismo no Brasil? Não, porque o racismo por si só ele é estruturante, né? Então, assim, é um problema complexo. Agora, lógico que é necessário a gente ter mais mulheres, né, ocupando espaço, é fundamental, mas entendendo que essa ocupação não significa, né, uma emancipação. A gente tem que ocupar porque avançar com as ferramentas que temos, mas, para além disso, a gente tem que pensar num outro modelo econômico, num outro projeto de sociedade. E esse modelo econômico, projeto de sociedade diferenciado, que reconheça a importância e a potência da diversidade. Então, é essa perspectiva que eu penso. Então, nós temos várias parlamentares eleitas que se posicionam ao contrário às lutas históricas do movimento feminista, né? Então, não basta ter representatividade, ela tem que estar ancorada e enraizada com as lutas históricas do movimento feminista, né? Excelente observação, Duda. Só um exemplo aqui, nós temos um homem trans, nós temos, por exemplo, o Fernando Holliday, que é um parlamentar negro, e o que ele representa para a luta histórica do movimento negro, né? Nós temos parlamentares trans eleitas também que não representam a história do movimento trans. E a mesma coisa vai para as mulheres. Então, daí a busca por uma representação que tem enraizamento com as lutas históricas do movimento, né? Exato. Aproveitando o teu gancho, Duda, eu já faço a próxima pergunta para a Michele, e isso que a vereadora Duda acabou de falar, Michele, não basta termos mulheres no parlamento, né? Mas é preciso que essas mulheres realmente trabalhem para a inserção de outras mulheres e também para a evolução dessas mulheres na sociedade, com políticas públicas direcionadas para essas mulheres, né? Para assim nós termos uma diferenciação. E nesse sentido, Michele, como foi a atuação da dona Eunice no Senado? Tu consegue pontuar para nós as políticas, o projeto, enfim, que ela conseguiu aprovar no Senado, que trouxesse algum benefício para essas mulheres lá no início da década de 80? Eu posso te pontuar os seus projetos, né, que foram criados por ela, e é bem interessante falar sobre isso, por quê? Porque de todos os projetos da Eunice Miquides, nenhum foram aprovados enquanto senadora, né? Posteriormente, uns, quando já tinha passado do tempo para se votar, né? E aí Eunice Miquides não teve. Importante a gente frisar que Eunice Miquides, lá naquela época de 1979 e 80, ela levou para dentro do parlamento a discussão sobre os direitos das mulheres, das senhoras donas de casa, e principalmente das domésticas. Então, ela foi uma das primeiras mulheres, né, que levou para dentro do Senado essa discussão pelos direitos das mulheres, né, pelos direitos das mulheres, das domésticas, né? E é importante lembrar que tantos anos se passaram e esses direitos eles só foram conquistados lá no governo Dilma, né? Com a aprovação da lei que deu o direito às domésticas. Então, foi uma das coisas importantes. Ela também levou a questão do projeto onde dava à mulher a emancipação, porque naquele momento as mulheres, mesmo aquelas mulheres que trabalhavam, elas não poderiam ter uma conta no banco, se elas tivessem, elas só poderiam movimentar a partir da ordem ou, né, da autorização dos companheiros, né? Então, ela levou esse debate para dentro do parlamento também,
Mas para você pensar das coisas que ela levou para ser debatido dentro do parlamento, sendo ela uma única mulher, a probabilidade de serem aprovados naquele momento realmente era basicamente nula, né? E não realmente Mas não foi um foram pontapé, né, aprovados. Michele? Com Mas certeza. foi, porque se você parar para pensar, lá já teve uma pessoa que já pensou, né, na realidade de mulheres, por exemplo, das senhoras domésticas, né, com a questão das mulheres com sua emancipação. Ela frisou também uma discussão que ela levou para dentro do Senado a respeito da virgindade, da lei da virgindade. Eu nem conhecia, assim, que realmente naquele momento isso existia, onde as meninas elas casavam e os seus companheiros tinham 10 dias para devolver, caso eles alegassem que elas não eram mais virgens. Então, se percebeu que teve até um caso de um corretor de imóveis na época, em que a menina alegou que ele tinha mantido relações sexuais com ela, mas ela não foi ouvida, né? Ela foi silenciada e então ele a devolveu para a família alegando que ela não era mais vítima. Então, são essas discussões que também fazem parte dos movimentos feministas, né? E ela levou ali para dentro do Senado, mas infelizmente nenhuma dessas propostas foram aprovadas. Já enquanto ela se tornou deputada estadual, onde ela deputada federal, perdão, que ela fez parte, né, do lobby do batom, né, ali em 1986, 87, onde ela fez parte, né, do lobby do batom, onde as 26 mulheres foram eleitas para compor a elaboração da nova Carta Magna, né, da Constituição Federal. Aí ela já teve a aprovação de seus projetos, né, inclusive voltados para os direitos das próprias, a questão voltada à lei da virgindade, isso também já foi, né, foi totalmente tirado, excluído, digamos assim, tanto como lei da própria sociedade, né? Eunice Miquiles também teve, juntamente com outras mulheres, aprovando o direito da liberdade religiosa, porque a gente tem que lembrar que ela é adventista, né? Então, ela também trabalhava em prol para essa questão da religião. Isso já na Câmara, Michele. Isso já na Câmara como deputada. Quando deputada, porque é importante a gente parar para fazer sempre essa reflexão. Enquanto senadora, eu disse não teve nenhum projeto aprovado, tá? Todos que ela levou para o Senado realmente não foram aprovados, exatamente por conta dessa situação, por ser a única mulher, né? É importante fazermos, né, essa diferenciação, que foi algo mais a longo prazo. Sim, foi mais a longo prazo, né? Porque assim, era um confronto muito grande. Quem iria aprovar um projeto onde a maioria, por ser homem, não iria realmente aprovar, entendeu? Isso então, só demonstra. Isso só demonstra, né, Michele, o quanto é importante realmente ter um parlamento também com uma diversidade de mulheres para que se possa aprovar projetos. E nesse sentido, Duda, eu já te faço a próxima pergunta. Por que, Duda, é tão importante termos mulheres produzindo políticas públicas para mulheres no parlamento, tanto a nível municipal como estadual e também federal? Bom, se a gente tem que entender que a política é a principal ferramenta de transformação da sociedade. Política e educação são as duas principais ferramentas, né? Então não tem como a gente pensar uma transformação profunda que não seja por meio da política. E se nós vivemos numa sociedade extremamente desigual e violenta, a gente tem que entender que uma parcela considerável de culpa dessa construção está justamente no fato de que a política, né, foi sempre construída pela mesma perspectiva, o mesmo olhar, e voltada para cristalizar o status quo. Então, a partir do momento que a gente pensa
uma maior participação feminina, maior participação de negros e negras, maior participação de indígenas, a maior participação de pessoas com deficiência, a maior participação de LGBTs, a maior participação de travestis sexuais no espaço político, a gente está dando uma ferramenta de transformação para esses grupos que foram historicamente aviltados, historicamente marginalizados. Então, tê-los e ter mais mulheres, né, ter mais diversidade no parlamento é justamente a gente a possibilidade de transformação da sociedade. Porque, como eu disse, nós vivemos um país em que 90% das travestis transexuais estão na prostituição, isso é um retrato claro de que nós nunca fomos pauta da política, seja do centro, da esquerda, da direita, de qualquer lugar. Então tem que ser nós por nós. Então, nesse sentido de ter uma maior representatividade de mulheres, de pessoas LGBTs, de indígenas, de travestis transexuais em espaços de poder, é você possibilitar que esses grupos, né, usem da ferramenta fundamental de transformação da sociedade para mudá-la. Então não existe outra forma de mudar que não seja por aí. Até se nós queremos uma educação emancipatória, é a política que rege a educação. Então, se política e educação são as ferramentas fundamentais para transformar o mundo, para transformar a sociedade, né, a política também transforma a educação, e a educação transforma a política. Mas se a gente quer justamente essa mudança, isso se inicia por uma maior participação, um alargamento de maiores mulheres na política, que dá um alargamento maior da democracia no país, né? Exato, Duda. Nesse sentido, Michele, a próxima pergunta, então, é para ti. Estamos quase nos encaminhando para o final da nossa conversa. E, Michele, quais foram os relatos da dona Eunice durante a sua pesquisa de dissertação, referente aos preconceitos que ela sofreu durante o seu mandato como senadora e também deputada federal, né, entre 79 e 87? E, por fim, qual é a sua avaliação, Michele, sobre a relevância do protagonismo da dona Eunice para a representatividade das mulheres na política nacional? Então, de acordo com a dona Eunice, os maiores preconceitos que ela enfrentou foi exatamente esse silenciamento, né? Enquanto senadora, ela foi muito silenciada, por não ter mesmo, né? Não tinha muita familiaridade com o debate político daquele momento, apesar de eu dizer que saiu quando já tinha sido deputada estadual aqui no Amazonas, mas dentro daquele espaço, foi um espaço diferenciado, né? Como você mesmo pontuou, só o fato dela ter chegado naquele lugar por conta da morte de um senador homem, né? Importante isso, ela já chegou recebendo toda a carga de preconceito, porque não era para ela estar naquele momento. Ninguém contava com aquela situação, foi uma fatalidade, obviamente, mas ninguém estava contando com aquilo ali. Então, Eunice, ela conta que a questão da própria imprensa, né? A própria imprensa, ela dificultava muito o trabalho dela, né? Porque acabava que cobrando dela muito mais uma questão de aparência, né? Muito mais uma questão de aparência, do que uma evolução, né? Uma presença ali enquanto parlamentar. Então, o que eu já tinha relatado antes, a questão dela não poder se expressar, e poucas vezes que ela teve acesso à tribuna, sempre os colegas ali tentando silenciá-la, né? Porque os debates que ela trazia não era pertinente para aquele, né, para aquele espaço, porque ela estava trazendo os debates de anseios de nós mulheres, né? Do próprio movimento de mulheres. E aquilo ali não era importante, né? Para eles não era importante. Então, por isso que, por ser sozinha naquele momento, e a gente fala muito, eu gosto muito sobre uma autora, a Spivak, que é uma autora indiana, que ela fala, pode subalterno falar, que eu me identifico muito com ela quando eu estou fazendo as minhas entrevistas, quando você tira do outro, tira do sujeito o poder de fala, né?
Então, naquele momento, a Eunice Miquiles, ela não teve esse poder de fala, porque os projetos que ela levou para serem debatidos dentro do Senado foram muito relevantes, mas deixaram de ser aprovados, exatamente pela situação, né, por ela ser a única mulher, por ser um espaço extremamente masculino, e infelizmente isso não pôde acontecer, mas aconteceu lá na frente, quer dizer, anos depois, enquanto ela foi deputada estadual, e aí ela já estava no lobby do batom, tinham mais 25 mulheres, né, onde ela fez parte dessas comissões, e os movimentos, é importante lembrar que naquele momento a Constituição Federal, ela é até conhecida como Constituição Cidadã, ela pode contar com a participação popular, então isso também foi muito importante para que essas mulheres pudessem ter um direito de voz, né, naquele momento, porque o que nós temos hoje, que nós temos como conquista adquirido e conquistado na Constituição Federal, foi exatamente graças a essas mulheres, essas 26 mulheres que foram eleitas lá em 1986, 87, para a elaboração da nova Carta Magna, né? Sobre a importância do papel político para Eunice Miquiles para as próximas mulheres, né? Então, assim, ela foi a primeira, né? Ela foi o protagonismo da Eunice Miquiles. Ele foi um protagonismo cheio de desafios. Então, quando ela chega nesse espaço de poder, Eunice Miquiles, ela mostra para a sociedade feminina e feminista que é possível que outras mulheres pudessem adentrar nesse espaço de poder, né? A gente percebe que quando você se vê representado, você também desenvolve vontade de estar, né? De alguma forma, você consegue perceber a vontade de estar dentro desse espaço e também adentrar nesse nível de participação, né? A gente ainda, infelizmente, a gente sabe que os partidos políticos, eles ainda são muito machistas, mas a gente percebe que quanto mais as mulheres conseguem, com muita luta, se eleger, né, estar nos cargos de representatividade, você abre possibilidade para as próximas outras mulheres também estarem participando. Então, a Eunice Miquiles, ela, no estado do Amazonas, por exemplo, foi primordial para que outras mulheres pudessem também pensar na possibilidade de chegar no parlamento brasileiro, né? E por fim, Duda, agora a pergunta é para ti. Duda, Belo Horizonte elegeu a segunda Câmara Municipal mais feminina do Brasil nas eleições de 2020. Só ficou atrás de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Das 41 cadeiras, 11 são ocupadas por mulheres. Como está sendo, Duda, o protagonismo dessa bancada feminina, e ainda há resistências internas por parte dos vereadores? Então, foram 11 eleitas, né, e na última legislatura eram 4. Então, de 4 deu um salto para 11, né, que é uma maravilha. E além do avanço numérico, houve um avanço também na qualidade dos projetos de lei. Né? Então, isso é um ponto positivo, e nós temos a presidenta da Câmara, uma mulher. Então, é outro ponto também importante. Agora, lógico que o machismo, a transfobia, como eu disse, são estruturais, né? Então, lógico que vão se manifestar na Casa Legislativa. Às vezes nem tanto de forma gritante, mas de forma velada, mas que se faz tão violento como se estivesse gritando. Às vezes até mais violento ainda, porque aos olhos nu não se percebe, mas a pessoa que está ali do lado sente a violência política. Mas mesmo os cães ladram, mas a caravana passa. Então, é algo muito positivo, um recado para o Brasil, né, um exemplo para o Brasil, e o exemplo principal é de que houve um avanço na qualidade legislativa de projetos voltados não só para a questão especificamente das mulheridades, mas, sobretudo, para um projeto de cidade melhor. Né? Então, debates econômicos, debates sobre moradia, meio ambiente, segurança pública, pautado por mulheres,
na perspectiva feminista. Então, isso foi materializou-se uma grande qualidade legislativa. Então, fico muito feliz de estar nessa Câmara e de ser, né, não só de fazer parte desse time de 11 mulheres, mas também de ter, né, como presidente da Câmara, uma vereadora também, que foi reeleita presidente da Câmara. Então, isso mostra que estamos ocupando os espaços e essa ocupação traz como resultado uma melhoria de vida para a cidade, né? Eu quero agradecer a participação e disponibilidade de vocês, estar aqui, né, nesse debate tão importante de estarmos falando do protagonismo das mulheres na política. A Michele, como pesquisadora que dedicou a dissertação para falar sobre o protagonismo da Dona Eunice, primeira senadora do Brasil, vereadora Duda em Belo Horizonte, vereadora trans, representando as mulheres trans, fazendo política pública para essas mulheres, então, atuando, né, Duda? Acompanho o teu trabalho e sei o quanto tu é atuante aí no teu município, então o quanto é importante termos vocês hoje aqui realizando esses relatos. E agora o espaço é de vocês, Duda pode começar se despedindo para as considerações finais, o espaço agora é seu. Eu agradeço pelo convite, agradeço a companheira pela condução, né, da conversa, agradeço a Michele por ter feito essa pesquisa. É importante a gente ter esse diálogo entre os movimentos sociais e a universidade. Aí a gente consegue qualificar nossas ações e pensar também políticas públicas melhores, voltado para um alargamento da democracia e para o combate à desigualdade social e de gênero. Então, um tema caro, um tema importante, e agradeço também pela coragem, né, de chamar nós mulheres travestis transexuais, porque é um tema historicamente apagado e que precisa dar visibilidade, porque a violência de gênero ela coloca o Brasil nesse trágico ranqueamento de liderar o país que mais mata pessoas transexuais do planeta. E a violência que desemboca contra as mulheres trans, ela tem a mesma origem da violência que desemboca das mulheres cisgêneras, né? O ódio está contra o feminino, é como se o feminino poluísse o corpo, né? E essa perspectiva patriarcal que vai alimentando toda essa violência contra qualquer tipo de diversidade. Então, obrigada pelo espaço, contem com a gente, e aqui em Belo Horizonte estamos travando uma luta, mas que não é individual, mas coletiva, pelo fim da desigualdade de gênero e pela justiça social. Então, obrigada, um beijo para todas, viu? Nós que agradecemos, viu, Duda? Agora o espaço é teu, Michele. Fique à vontade. Bom, eu agradeço também pelo convite, viu, André? Muito obrigada. Eu achei esse tema super pertinente, importante. E eu quero dizer aqui que eu me sinto honrada por hoje estar conversando, né, uma temática tão relevante aqui na presença da vereadora Duda, que trouxe assim para a gente assim, uma discussão incrível dentro dessa visão do que é a representação feminina, né, nesse espaço de poder, trazendo a sua vivência, a sua experiência. E parabéns também por ser essa mulher intelectual, assim, que estuda, isso que é muito interessante, porque a gente sabe que nós não batalhamos de forma sem consistência teórica, sem debate legal, né? Isso é que é muito bacana, porque a gente sabe que a nossa representatividade ela precisa estar assim bem fincada na legalidade, e eu achei isso incrível. Estou muito feliz por ter participado. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Ontem eu iria gravar com o filho no colo, porque, como eu disse, eu sou mãe, eu estudo, pesquiso, trabalho e sou mãe atípica, né? Aqui no meu estado, eu sou militante também na questão das crianças autistas e criança com epilepsia, porque o meu estado ele não possui ainda um centro de tratamento. Isso é uma luta nossa aqui no nosso estado, nós mães atípicas, porque se nós quisermos tratar os nossos filhos que possuem esse tipo de epilepsia, que é considerada de difícil controle, temos que nos deslocar para São Paulo, Ribeirão Preto ou Curitiba, onde possui centros de estudo de epilepsia. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, e como tudo na minha vida, eu agradeço muito a Deus, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a minha família, os meus filhos, que não é fácil ser mãe só de filhos homens e ser uma mulher feminista
para tentar educar esses homens dentro de uma visão, né, mais aberta, sem preconceito. É uma luta muito grande, mas, gente, ó, muito obrigada, fiquem com Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Michele. Nós só demonstramos, né, as multifunções de nós, mulheres, nessa sociedade, né, em cargos políticos, pesquisadoras, mães, então é essa a nossa luta mesmo diária. E também interessante isso que tu trouxe, mãe de somente homens, mas esse é o papel, né, de passar uma ideia diferente, que eles se comportem diferente nesse momento, para que a longo prazo, né, nós tenhamos, então, uma nova forma, um novo tratamento para as mulheres. Então, o nosso papel também é educar os filhos homens, né? Os nossos filhos, exatamente. Com certeza, tenham essa visão diferente das mulheres e que o preconceito vá embora. Então, muito obrigada pela participação de vocês e desejo sucesso aí nas suas funções. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.